E aí, pessoal, beleza? Eu vou iniciar o vídeo aqui, pessoal, sobre as configurações, uma orientação aí bem detalhada sobre cada opção de configuração de um inversor híbrido. No caso aqui é um inversor da Must, o modelo PV1800. Deixa eu conferir aqui na lateral dele o modelo exato, só para ficar bem ilustrado aí no vídeo para vocês, tá? Ele é um modelo PV1800, na verdade é o nome do modelo, e o código do modelo é PV183024VHM, tá? Eu tentei posicionar a câmera aqui, pessoal, para fazer uma filmagem legal para vocês, mas não consegui aproximar mais, mas eu creio que dessa distância aí vai ser o suficiente, tá? Na minha tela do celular parece estar um pouco longe, mas eu acho que se vocês verem aí no computador, ou até no celular mesmo de vocês, vai dar para ver direito, tá? Então, vamos começar aqui do começo, logicamente, com a tela inicial. Agora é final de tarde, tá, pessoal? A bateria já está drenando 5 amperes, está sendo drenado, né? 5 amperes aí, 4, 5 amperes da bateria, e aqui vai só aumentar aí de acordo com o finalzinho da geração e o sol indo embora. Então aqui na tela principal, pessoal, a gente tem um desenhozinho de painel. Quando esse desenho de painel aqui ele está aceso e um desenho de um sol, logicamente, está tendo energia no painel, correto? Suficiente ou não, vai ter um painelzinho aqui. Até em torno de uns 20 e poucos volts, 25 volts, aí vai depender da sua associação de painel também. Provavelmente o parâmetro para definir isso daqui vai variar de acordo com a sua associação de painéis. A minha aqui é série paralelo em torno de 80 volts, tá? Então, quando chega mais ou menos, deixa eu ver quantos volts está agora aqui. Ó. Nas setas para cima e para baixo, no primeiro menu, você altera os parâmetros, tá? No momento só tem 30 volts, tá? Já não está gerando praticamente nada, ó. Em torno de 60 watts, de acordo com o meu wattímetro que eu estou olhando ali. Tá? Aqui tem um símbolozinho do MPPT. Quando o MPPT está atuando, ele fica tentando tirar o melhor possível aí de potência dos painéis de acordo com as condições físicas, né? De geração. No momento aqui, praticamente nada, né? Não consegue fazer mais nada. Então, deixa eu voltar aqui na tela anterior, que é a tela de bateria. Tá? Aqui ele mostra a tensão de bateria e a corrente sendo drenada. Quando a corrente está sendo carregada aqui, ele mostra um tracinho do lado, dizendo que está sendo carregada, tá? Daí dá para você saber quando que está sendo drenado ou carregado. Então, símbolo de bateria aqui ele vai mostrar o tipo de bateria, não vai dar para ver na câmera aí, no vídeo, mas ele mostra o tipo de bateria configurada, aqui o nível de bateria, que também é bem rudimentar, tá? Esse marcador aqui, ele faz mais ou menos uma projeção aí bem aproximada do nível de carga. A gente tem setas aqui indicando a orientação da energia, se está vindo a energia do painel, se a energia do painel está carregando, somente carregando as baterias, ou mandando energia para a carga e para as baterias, e as setinhas, tem setinhas nesse tracejado indicando a direção da energia, tá? Aqui essa lâmpadazinha aqui é a alimentação das cargas, ou seja, está vindo energia dos painéis no momento aqui, tá? E energia da bateria para alimentar as cargas. Nesse momento aqui mais das baterias do que dos painéis, logicamente, né? A gente tem um desenho de uma torre aqui de transmissão de energia, quer dizer que tem energia da concessionária entrando, tá? Na verdade, energia ligada no inversor, não quer dizer que ela está sendo usada no momento. Se estivesse sendo usada, haveria um tracejado aqui, tá? Com uma setinha indicando a direção da energia. E mais aqui no cantinho tem uma barrinha de progressão de potência que está sendo drenada do inversor, no geral, tá? Potência na saída do inversor. Então, as próximas telas vai ser a mesma informação embaixo, mas em cima muda aqui a tensão de painel, PV, tá? E corrente de saída dos painéis. Que no caso aqui, pessoal, essa tela aqui fala do MPPT, tá? Da energia que está sendo tratada pelo MPPT. Aqui
aqui no caso a corrente, né? Que está mostrando a corrente 0,1 agora, a corrente saindo do controlador MPPT. Aqui novamente ele mostra a tensão do painel e a potência em kW do painel. Aqui é a frequência de entrada da concessionária e a saída do inversor. Próximo, potência em kW, tá? Tanto em kVA como em kW. Não vou entrar em detalhe o que é kVA, o que é kW, vocês podem pesquisar aí caso quem não saiba, tá? A tensão de entrada da concessionária, no momento até um pouco baixa a tensão da concessionária, 208 volts, tá? Para uma rede de 220. Corrente sendo entregue pela concessionária, nada. A gente está no modo off-grid aí. Nessa outra tela, a tensão do inversor e a corrente entregue pelo inversor, 0,9, né? 0,9 vezes 230, a gente tem aí pouco menos de 230 watts no momento, sendo entregue pelo inversor na saída dele, para alimentar os equipamentos na casa. Tá? E a gente volta aqui para a tela inicial, então na sequência aí a gente vai continuar com as configurações de fato. Tá? Aguardem um instante aí que a gente vai continuar. Até mais. Então, pessoal, voltando, para a gente entrar no menu de configuração, nesse inversor aqui a gente vai segurar o botão Enter por alguns segundos, tá? Ele vai entrar na primeira tela. Essa primeira tela aqui, se você quiser sair, você vai apertar o menu aqui e ele volta para o início, tá? Então, pessoal, retornando aqui, eu decidi tirar a câmera do tripé porque o tripé tá deixando um pouco longe aqui do menu para ilustrar melhor. E também a questão que ele está posicionado em cima de um objeto aqui, porque ele não tem altura suficiente para ficar aqui na linha da tela do inversor, tá? Então vai ficar um pouquinho tremido, mas não vai atrapalhar em nada aí na compreensão. Então vamos continuar aqui com as opções, né? Eu tô com a colinha aqui na frente também com o manual do inversor, porque pode ser que eu esqueça o que significa alguma opção, e aí eu vou olhar ali e já vou explicando para vocês. Talvez eu faça esse vídeo em duas partes, tá? Eu divido em duas partes para não ficar muito longo, mas vamos ver o tempo que vai tomar aí. Então, né, entrando aqui com Enter, segurando no botão Enter, não, já tá, né? Já estava no menu. Quando está no menu principal, segurando o Enter ele entra, tá? A primeira opção, então, a gente tem aqui uma opção que ela define em que momento, quais os momentos o inversor vai entrar no modo off-grid. O que é o modo off-grid? Bateria ou solar e bateria, tá? Então o primeiro menu se trata disso. Dentro do primeiro menu, ele tem a opção SBU, Utility e Sol, tá? Eu particularmente uso Sol, tá? SOL. Alguns inversores vai ter uma opção a mais aqui também, tá, pessoal? Que no caso seria essa aqui, ó, SUB, seria SUB e SBU, mas eu só vou explicar as opções que se referem a esse inversor. Não vou falar de outros modelos porque pode causar confusão para vocês, tá? Mas basicamente aqui é a mesma coisa para todo o inversor híbrido aí, tirando algumas opções a mais ou a menos, tá? Então vamos lá, o que significa essa primeira opção aqui? UTI significa em inglês utility, né, que é uma palavra para designar qualquer serviço público, seja de água, seja de luz, tá? Mas aqui no caso, claro, é um serviço de energia elétrica. Então eu posso configurar como utility, ele só vai funcionar como um no-break. Ele vai puxar a energia da concessionária, e se você tiver baterias, no caso desse inversor precisa de baterias, ele vai funcionar como um no-break. Acabou a energia da concessionária, ele passa para o no-break, certo? Então aqui, segundo parâmetro na opção 1 é o Sol, tá? SOL. O que significa a opção SOL? O inversor vai funcionar tanto na concessionária como no modo off-grid, bateria e solar, mas tem uma pequena diferença entre a opção Sol e a opção SBU. A diferença está no seguinte ponto: a opção Sol, ela só vai entrar no modo off-grid, ou seja, solar ou bateria, se por 5 minutos ela tiver a tensão suficiente configurada no menu mais adiante que a gente vai ver. Vamos dar um exemplo. Chegou a 26 volts e meio sua bateria,
você quer passar para o modo off-grid. Então a opção Sol, basta você ter essa tensão no limite pré-definido lá, que ela já vai para o modo off-grid, seja bateria, seja painel solar, tá? A opção SBU é basicamente a mesma coisa, só que você precisa ter nela tanto a... Perdão, pessoal, na verdade aqui é um inverso, tá? Vamos lá, vamos voltar. Na Sol, você precisa ter tanto energia solar por 5 minutos, suficiente, tá? Como bateria, dentro do parâmetro de tensão que eu expliquei. A opção SBU é o oposto. Não é bem o oposto. Ela funciona da mesma forma, só que ela não necessita de painel, energia no painel suficiente. Não precisa de nada no painel. Ela precisa que a bateria esteja carregada até aquela tensão pré-definida, que a gente vai mostrar no parâmetro mais adiante. E aí ela já entra no modo off-grid. No caso, se não tiver solar, logicamente ela vai puxar da bateria. Ela vai sair da concessionária e ir para o modo off-grid, somente em bateria. Se tiver solar também, logicamente ela vai priorizar a energia que vem dos painéis. Mas não tendo solar, só bateria, caso você use a opção de recarregar as suas células com a concessionária, ele também vai mudar para o modo off-grid. Beleza? Então vamos lá. Então recapitulando. Na Sol você precisa ter por 5 minutos bateria suficiente e solar suficiente. E na SBU somente bateria suficiente, tá? Basicamente é isso. E a Utility só concessionária, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui para a opção que estava antes e vamos para a opção 2. A opção 2, pessoal, o que significa aí a opção 2? Ela serve para você configurar a entrada AC, tá? Na opção APL, ele vai botar uma range de serviço da entrada AC mais aberta. O que quer dizer mais aberta? O inversor vai funcionar de 80 volts, de 90 volts a 280 volts, esse inversor aqui no caso, antes de ele jogar para o modo bateria, tá? Ela só se refere aqui ao modo concessionário, ao modo AC. Se a tensão não fugir desses parâmetros, ele vai permanecer sempre entregando energia da concessionária ou solar, tá? Ele funciona de uma forma uma range mais longa, tá? No modo PS, deixa eu botar aqui. O modo PS, ele reduz essa range, fica entre 170 e 280 volts. Qual a diferença, pessoal, de botar a PL ou o PS aqui? Na APL, ele tem um tempo de comutação mais demorado, tá? É 20 milissegundos para comutar entre off-grid e concessionária, ou concessionária e off-grid, por conta dessa range maior, tá? Ele leva 20 milissegundos de tempo de transferência, até 20 milissegundos. Na opção UPS, como ela tem uma range de trabalho mais restrita, de 170 volts a 280 volts para comutar para a bateria, ele é mais rápido, é 10 milissegundos, tá bom? Então essa opção serve para comutar para o modo bateria e voltar para o modo concessionária ou solar, tá? Então vamos para a opção seguinte. Essa aqui é fácil, é a tensão da saída do inversor, tá bom? Opção 3 aí, Output Voltage, ou seja, é a tensão de saída, e vocês podem definir aí de acordo com o necessário. Nesse caso esse inversor é 220 volts ou 230, eu preferi deixar em 230, eu acho o funcionamento mais estável assim, tá? Quarta opção, frequência de saída do inversor, 60 Hz, ele vem por padrão em 50, você pode botar 50 ou 60, tá certo? Opção 5. A opção 5, pessoal, ela define a prioridade da corrente que vem dos painéis. Você quer deixar como prioridade que os painéis alimente sua carga, ou seja, os seus equipamentos, ou a bateria. Aí vocês definem o que é mais prioridade, ter carga mais rapidamente nas baterias, ou então entregar mais energias para suas cargas. No meu caso aqui, eu considero mais importante entregar energias para as cargas, tá? Então o que eu faço aqui? Eu deixo no modo LBU.
O modo LBU ele dá prioridade para entregar energia para as cargas e secundariamente para as baterias. Beleza? Aqui ó, o BLU, prioridade para a bateria, o B no começo. E o L, Load, prioridade de carga para suas cargas, seus equipamentos. Tá bom, pessoal? Voltando na sequência aqui, pessoal, eu tive que mudar as configurações da câmera porque está numa resolução muito alta desnecessariamente e aqui é só essa telinha, então não precisa de tanta resolução. E aí enche demais a memória do celular, o celular esquenta mais. Mas vamos lá, às vezes esse celular aqui ele para de filmar quando chega a determinada temperatura. Então vamos lá, a gente explicou a opção 5, né? Prioridade de carga, de corrente para as baterias ou para suas cargas. O próprio inversor ele faz um balanceamento, tá, pessoal? Mas priorizando ou carga ou bateria. O que necessitar a mais aí, primeiro, no caso aqui o load, né? No caso está para priorizar as cargas, ele vai jogar mais energia para os seus equipamentos ao invés de usar energia para carregar as baterias, tá? Então vamos lá, opção seguinte. Opção 6. A opção 6, pessoal, ela diz respeito a overcarga, agora é misturando inglês com português, olha só. Sobrecarga do inversor. Na opção BYE, que é padrão, ele vai transferir para a concessionária caso haja uma sobrecarga na saída do inversor. Eu pessoalmente não vejo muita lógica, né, em transferir para a concessionária se você já está puxando uma carga muito elevada, porque quando ele mandar para a concessionária a carga vai continuar elevada do mesmo jeito, tá? Então ele vai sobrecarregar, na verdade, talvez ele não sobrecarregue, como ele faz um bypass, ele não vai passar pelo circuito do inversor, ele vai passar da concessionária diretamente para os seus equipamentos. Creio eu que seja essa a função, tá? Por ele permitir usar mesmo com sobrecarga do inversor, é isso mesmo. Ele não vai pesar o circuito do inversor porque de fato está vindo direto da concessionária, tá? Então a opção padrão é essa aí, BYE, que é o bypass para a concessionária por sobrecarga habilitado, e tem a BYD, que é desligar essa função. Ele não vai comutar para a concessionária se houver sobrecarga, ele vai avisar, ele vai dar bips, né, de sobrecarga, provavelmente o inversor vinha desligar depois de algum tempo, mas não vai haver esse tipo de comutação. A próxima opção, pessoal, é a opção 7. Ela define se você quer que o inversor reinicie quando há sobrecarga de consumo. É uma outra opção também que eu não acho tão assim efetiva, porque se há sobrecarga, ele vai reiniciar o inversor, mas não vai resolver o problema. Tá? Por padrão, deixa eu ver aqui no manual aqui, por padrão ela vem desligada, é a LTD ou LFD, não sei, eu acho que é LTD, né? Ela vem desligada essa opção por padrão, não vejo muita utilidade em reiniciar o inversor durante a sobrecarga, ele tem que de fato desligar, mas por padrão realmente essa opção aí vem desabilitada, tá? É um auto restart do inversor por sobrecarga. Opção 8, vamos ver do que se trata a opção 8 aqui. É parecido com a opção anterior de reiniciar o inversor quando ele aumenta demais a temperatura, tá, pessoal? Se o inversor ultrapassar um patamar definido pelo fabricante, ele vai reiniciar. Também não vejo como uma solução reiniciar uma coisa que quando voltar vai estar sobrecarregado do mesmo jeito. Então ela vem também por padrão desabilitado, tá? É o LTD aí. ETD, não sei, esses números cortados aí, não sei bem qual letra que ele quer dizer aqui, né? Mas enfim, é essa sigla aí, ó, tá? Então vamos para a opção 9. Na verdade ele não tem a opção 9, ele pula para da 8, ele pula para 10. Por que não me perguntem? Vamos lá, opa, galera, voltando aqui. Então, vamos continuar. Opção 10. A opção 10, pessoal, ela se refere à prioridade, a fonte prioritária para carregar as baterias, tá? Você pode carregar as baterias tanto da concessionária como da solar, tá? O que eu não recomendo, tá? É a opção CSO. A opção CSO, ela vai usar a solar como primeira prioridade, tá? E a concessionária como segunda prioridade, caso não tenha energia solar, certo? Basicamente é isso daí.
A opção SNU, ela vai usar ao mesmo tempo a solar e a concessionária. É SNU, é o solar e utility. Enquanto tem solar e energia da concessionária, ele vai estar usando as duas. Eu não recomendo para efeitos de economia de energia nem essa opção, nem a CSO, porque em algum momento ele vai usar a energia da concessionária para carregar suas baterias e você vai ter um gasto, né, de energia da concessionária, a não ser que para você seja prioritário que as baterias estejam sempre carregadas. Tá? Então tem essas três opções. Eu uso OSO, que ele só vai carregar a bateria da fonte solar, tá? De nenhuma outra entrada aí, beleza? Então vamos lá para a opção seguinte. 11. Essa opção 11 aí, pessoal, ele quer dizer o seguinte: a questão de quantos amperes você vai destinar para a carga da bateria, tá? Mas aqui tem um detalhe. 60 amperes, tá vendo? Aqui, no momento aqui eu coloquei 60 amperes como máximo de energia para descer para as baterias. Essa opção de 60 amperes, se você estiver usando a concessionária também como fonte de energia de recarga, que é a opção anterior, você deve tirar 20 amperes ou 30 amperes, que são as duas opções que tem nesse inversor, que eu vou mostrar mais à frente, do que se refere à recarga da concessionária. Você pode usar tanto 20 como 30 amperes da concessionária. Ou seja, se está aqui 60, você vai descontar 20 ou 30, dependendo dessa configuração de corrente que vai vir da concessionária. Se tiver somente solar, ele vai usar todos os 60 amperes dos seus painéis para carregar as baterias, tá bom? A princípio, como o meu aqui eu só uso solar, ele vai usar o máximo de energia disponível dos painéis até 60 amperes. Vocês podem aumentar, no caso desse inversor aqui, até 80. Tá? O MPPT dele vai até 80 amperes. Mas como o meu banco aqui, o limite dele de 20%, que é o recomendado para as células LiFePO4, é 60 amperes, então eu deixo em 60 amperes, tá bom? Vamos ver aqui a opção seguinte. Creio que a opção seguinte se refere à corrente da concessionária. Isso aqui, ó. Como eu não uso, não faz diferença, mas se vocês usarem, é o que eu falei antes, aqui 20 amperes da concessionária, ou 30, ele só tem, esse inversor só tem essas duas opções. Eu posso puxar 20 ou 30 amperes da concessionária, que voltando aqui na opção SNU, que é a opção 11, como eu havia explicado, vai descontar aqueles 20 ou 30 daqui, tá bom? Vai ser 20, esse 60 aqui é a somatória geral de todas as fontes de energia. No caso aqui, como é só solar, como eu havia falado, é 60 amperes só da solar. Então vamos lá, já explicamos, né? Aí ó, a corrente aqui que vai drenar da concessionária. Então vamos para a opção 14 aí. Ele pula os números, né, pessoal? Ah não, aqui é 13, deixa eu ver. É do 11, ele não tem 12, ele pula para 13 e agora 14. A opção 14 aqui é fácil, pessoal. Inclusive já mostrei em outros vídeos aí. Se refere ao tipo de bateria, né? Você pode botar o modo usuário para você configurar manualmente. Tem a opção lítio. Eu poderia estar usando a opção lítio, mas não vou entrar em detalhes, mas eu preferi a opção usuário para o meu banco de lítio. Creio eu que a opção lítio é apenas necessário aqui quando você tem comunicação com a sua BMS, tá? Seu inversor tem o cabo de dados ligado na BMS, então na opção lítio provavelmente ele vai ativar a comunicação, apesar de que aqui eu já ativei essa opção, ele não dá diferença nenhuma, não dá erro, não dá nada, tá? Mas basicamente aí, falando, eu preferi a opção Use. As duas dão o mesmo tipo de flexibilidade de configuração de tensão, tá? Não muda nada aqui nas configurações, mas o manual diz que o algoritmo de recarga é diferente na opção lítio. Eu não vi na prática nenhuma diferença, tá? Então eu deixo no modo usuário, carrega bem, funciona tudo bem, tá? O modo lítio também eu já usei, não vi nenhum tipo de problema, tá? Quem quiser botar no modo lítio pode botar. Aí tem a opção Flooded, que é a bateria inundada, que na minha opinião a Flooded é uma bateria normal, comum de caminhão, tá? Que tem os vasos abertos ali para você completar o nível de fluido dela, fazer medições, tá? E testes. E então, tem aqui a opção Lead Acid. Ela é praticamente a mesma coisa que a opção Flooded, que também é uma bateria de chumbo ácido, né? Lead Acid em inglês é chumbo ácido. Mas a diferença está nas pré-configurações, tá, pessoal?
Eu não lembro agora qual a tensão de flutuação e recarga do modo lead acid em relação ao flooded. Eu sei que tem uma pequena diferença, tá? Mas aí vai de bateria para bateria. No pior dos casos, vai ser usado o modo usuário, que ele serve para a grande maioria dos tipos de bateria e você consegue mudar manualmente o valor de tensão de flutuação e recarga. Tirando o modo lítio, né, quando de fato está sendo usado o modo lítio, o modo usuário serve praticamente para tudo. A diferença aqui no modo usuário, em comparação com o lead acid e o flooded, é que no modo usuário e também no modo lítio, vocês podem mudar os parâmetros, tá, de flutuação e recarga. Mas quando é usada a bateria de lítio nesse inversor aqui específico, o fabricante tem uma certa curiosidade aqui, não sei explicar o motivo, mas eu tenho um vídeo aí só dedicado a essa questão, que é o seguinte, dando uma pincelada rápida, né? Já indo para a opção 17. O fabricante desse inversor aqui fala que quando você está usando bateria de lítio, o modo 17, que é a tensão de recarga, tá? Ele passa a ser o modo 18 em primeira instância, tá? Ou seja, o modo aqui de flutuação, que seria o 18, quando usado a bateria de lítio, o fabricante pede para considerar esse valor aqui do 18 como o valor de recarga, tá, pessoal? Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas voltando lá, se você usar uma bateria de chumbo ácido ou outra qualquer aí que não seja de lítio, a tensão de recarga é definida aqui na opção 17, tá? E você pode subir e descer os valores em volts aí. E a flutuação também configura normalmente. Agora no modo lítio ele fala isso, inclusive tá já não vou mostrar na lateral ali a instrução não, porque já tem um vídeo explicando sobre isso daí. Então vamos seguir adiante, tá? Opção 17, basicamente a tensão de recarga, flutuação é a opção 18, só que quando usa lítio, eles pedem para usar essa opção aqui como a primária em relação à tensão de recarga, tá, pessoal? Então vamos lá, seguindo. 19, deixa eu pegar minha colinha aqui. Opção 19. A opção 19, pessoal, ela é a tensão de corte mínimo quando não tem energia solar, nem energia elétrica, tá? Quando a bateria chega em 24 volts, o inversor vai cortar o consumo, tá? Ela não tem como ir acima de 24, tá? Como eu falei, essa opção serve para quando não tem nenhuma outra fonte de energia disponível, tá? Então ela vai descarregar a sua bateria até 24 volts, caso você não queira que chegue até 24, você vai ter que desligar manualmente o inversor, tá bom? Essa é a opção 19. 25 é a mesma função da 19, só que aqui é quando tem energia disponível na concessionária ou solar, tá? Se a tensão cair até 25.4 nesse caso aqui que eu defini, ela vai para a concessionária, tá certo? Esse aqui é o corte mínimo quando tem outra fonte de energia, tá bom? Vamos lá, opção agora 21. O que é a opção 21? A opção 21, pessoal, ela define o momento que a bateria chega para ela liberar lá a função modo off-grid, né? Energia solar. Para ela transferir, vamos explicar melhor, para ela transferir para o modo painel, ela precisa chegar até 27.5 volts, tá? Ela chegando em 27.26, no caso aqui, a minha configuração, vocês podem definir da melhor forma, ela serve para isso, tá? Ela é relativo lá àquela primeira opção que diz o seguinte: com 5 minutos de tensão de bateria nesse valor aqui que eu defini, de 26.5 para cima, ou com tensão de painel disponível, que é a opção que eu usei lá, aquela Sol, ela vai para o modo off-grid, tá? Que é a energia solar dos painéis ou das baterias, tá? Essa aqui é a opção que faz esse controle. Geralmente, uma bateria de chumbo ácido ou de lítio, isso aqui na verdade é um valor assim, um tanto quanto assim, acho que pessoal, né? O ideal, assim, na minha opinião, é que
deixa a bateria subir um pouco a tensão, né? Pegar uma carga pelo menos aí de uns 40% antes de forçar ela no modo off-grid, principalmente em dias nublados. Se tiver em dias nublados, você pode falar para ela ir mais cedo para solar, mas daqui a pouco nubla de novo e aí não tem energia suficiente na bateria armazenada, tá? Então o ideal é botar um valor um pouco superior aqui, ele vai demorar a voltar um pouquinho para solar, dependendo da geração como tiver, mas você vai ter uma recarga mais... vai ter mais energia disponível antes dele entrar no modo off-grid, tá bom? Vamos lá, opção 22. A opção 22 é só para ela ficar passando as opções automaticamente, lá do menu inicial desse display aqui. Vai passar tensão de painel, tensão de bateria, carga no inversor, ele vai ficar passando automaticamente a tela, tá? Aqui no caso ela vem desabilitada por padrão e eu deixo assim também. Eu gosto de deixar na tela de status da bateria, de tensão e corrente, então ela tá desativada. A próxima opção, a opção 23, é o controle dessa luzinha aqui, ó. Se ela deve ficar acesa o tempo todo ou desligar depois de alguns minutos, tá bom? Aqui no momento ela tá ligada, ela vem por padrão desligada. No momento ela tá ligada porque eu tô fazendo vídeo, né, para ela não ficar desligando no meio do vídeo. Então eu deixei ligada a opção 23 aí, que é o controle do backlight, né, do display aqui. A opção 24 é um alarme, tá? Os bips, ele vai dar aqueles bips ali quando tem alguma anomalia ou qualquer outro tipo de situação que ela precisa acionar o alarme do inversor, tá? Continuando aqui, pessoal, na verdade voltando aqui na opção 24, essa opção, além de ser uma opção que vai ativar ou desativar os alarmes, ela também desativa o bip aqui enquanto você pressiona os botões, tá? Para não ficar aquele bipzinho chato toda vez que você mexe aqui nos botões. Para quem gosta, só deixar ativado. Quem não gosta, desativa. Eu não gosto, deixo desativado. Então, continuando, opção 25 é um bip também com relação ao alarme de falta de energia da fonte primária, tá? Quando a sua fonte primária de energia faltar, né, não estiver disponível, ele vai disparar o bip também aí, tá bom? Bem simples. A opção 27 é para gravar na memória dele falhas, tá bom? Ela vem habilitada por padrão, essa opção FON aí, fault code, né? On, ligada, ele vai apresentar códigos de erro aí na tela. Então, vamos lá para a opção, essas opções são básicas aí, não tem muito o que mexer. 28, essa opção aqui é interessante. A opção 28, pessoal, ela tem duas opções, tem a opção SBD e SBE. Ela vem por padrão em SBD, tá? O que faz a opção SBD? A opção SBD, pessoal, a função dela é o seguinte: quando tá ela é por padrão, né, como eu havia falado. A SBD, ela tá atrelada à opção 11, aquela opção lá onde você seleciona a corrente máxima de recarga para as baterias, que no caso a minha está em 60 amperes. Quando está no modo SBD, ele vai respeitar o consumo todo do seu inversor, vinda dos painéis e da bateria, vai ficar limitado em 60 amperes, tá? É a potência máxima que ele vai deixar passar independente da fonte. Se você tiver mais de 60 amperes de painel, ele não vai deixar consumir a potência dos seus painéis, tá? Ela vai ficar limitada naquele máximo ali de 60 amperes, mesmo que você tenha aí 100, 120 amperes de painel, tá bom? Agora, a opção que eu acho mais interessante aqui é a SBE. A SBE, ela vai limitar o consumo das baterias em 60... Consumo não, perdão, pessoal. A recarga das baterias vai ficar limitada no máximo em 60 amperes, mas os seus painéis vai disponibilizar toda a potência que eles tiverem para suas cargas e para a bateria, tá bom? De forma automática. O próprio inversor vai controlar, priorizar o que vai para a bateria até um limite de 60 amperes, no meu caso aqui, e o que vai para as cargas. Então eu acho mais interessante essa opção SBE, porque eu posso limitar, por exemplo, em 20 amperes para descer para as baterias, para recarregar, e o meu resto de potência de painel fica livre para a forma que eu quiser usar, tá? Para minhas cargas. Então é interessante sempre colocar aí nessa opção SBE,
Ela não vem por padrão em alguns inversores, na maioria, mas eu sei de alguns modelos aí, principalmente o da marca Easun ou Isan, que ele já vem por padrão como SBE, tá? Te permitindo lá limitar a corrente que vai descer para as baterias e usar aí a contento os seus painéis, tá bom? Então vamos lá, 29. A opção 29 é a opção de Power Saving, né? A opção de desligamento do inversor caso a carga na saída dele esteja muito baixa. Tá? Eu não sei definir o que é baixo nesse inversor, mas eu creio que é um consumo abaixo de 15 watts na saída dele, por aí. Aí ele desliga para economizar a energia das baterias, tá bom? É simplesmente isso daí. Ele vem, bora voltar aqui, ele vem por padrão desabilitado. Aqui o SEN seria habilitar essa opção, tá? De economia de energia. Eu prefiro deixar assim, tá? Apesar de que aqui dificilmente vai ter um consumo tão baixo, então não faz tanta diferença. Vamos lá para a próxima opção. A opção 30, pessoal, tem a ver com equalização de bateria, tá? Ele tem um modo de equalização aí automático, tá desligado, não tem necessidade para o modo lítio, tem que de fato aqui deixar desligado para o modo lítio, não usar, tá? E as opções a seguir são todas referentes à equalização. O 31 é a tensão de equalização, né? Aqui é referente a tempo de equalização, a outra também, 34, é referente a tempo. Ele tem duas opções de tempo, mas até hoje eu não entendi o porquê duas opções. Uma fala de equalization time, que é o tempo de equalização, e o outro tem o equalization timeout. Né? Não sei o porquê das duas opções, sendo que todas estão definidas aí em segundos. Tá? Aqui no caso está 300 segundos. E aqui, a 35, são os dias que ele vai rodar até iniciar uma nova equalização. Aqui está cada 28 dias, porque a minha bateria chumbo ácido antigamente, no manual dela, pedia uma equalização a cada 28 dias. Aí vocês podem definir aqui, ó, a quantidade de dia. Como hoje eu uso lítio, essas opções aqui não fazem falta para mim. 36 é para você ativar imediatamente o modo de equalização. Você vai colocar aqui no modo AEN e ele vai ativar imediatamente aí o modo de equalização. E lá no menu principal ele vai ficar com o código, vou sair aqui para mostrar para vocês, vai aparecer aqui um código E9 dizendo que o modo de equalização está ativo. Tá bom, pessoal? Como no início eu comecei a filmagem num tripé, agora mais de perto aqui vocês conseguem ver, ó. Já não tem mais geração solar, então o desenho de placa aqui sol some, tá? Mas é só para vocês verem as setinhas que indicam a direção da energia. No momento está indo da bateria para a conversão DC a C, né, do inversor, e mandando para as cargas. Tem energia da concessionária disponível, que é a torrezinha aqui. Do lado aqui a carga. Deixa eu focar melhor para vocês aí. É a porcentagem de carga na saída do inversor, no momento aí 25% só de uso máximo aí da capacidade disponível dele, tá bom? Eu vou passar mais uma vez tela a tela aí com as opções. Vamos ver aqui, focar melhor a iluminação. Aí. Tensão de saída do inversor, corrente de saída do inversor. Tensão de entrada da concessionária e o consumo, no caso agora não está sendo usado. Carga em kW e em kVA da saída do inversor. Frequência de entrada e frequência de saída do inversor. Aqui é da concessionária e aqui é da saída do inversor. Próximo. Aí é o que já estava antes, tensão de bateria no momento e o consumo de corrente da bateria. E é isso daí. Não vai aparecer a opção de painel agora porque logicamente não tem painel aí para alimentar, mas ele ainda tem a opção de tensão de painel e corrente de painel drenada. Tá bom, pessoal? E também a parte do MPPT, a quantidade de corrente lá que o MPPT está convertendo dos painéis aí para as cargas e para a bateria. Tá certo, pessoal? Então é isso daí. Eu acho que ficou... Acho que dá para entender, mas pode ser que em alguma opção aí eu tenha passado muito rápido. Caso vocês tenham dúvida ainda, coloque aí nos comentários, que aí eu tento fazer um vídeo específico na opção aí, ou coloco nos comentários mesmo explicando para vocês.
Tá bom, pessoal? Basicamente é isso daí. Não sei se eu vou colocar em 2 partes ou em uma parte. Provavelmente eu coloco só em uma parte mesmo. E talvez eu faça um vídeo mostrando o geral do inversor, como fazer as ligações embaixo dele. Tá? É bem simples, não tem nenhum segredo. Mas é isso daí. Beleza, pessoal? Falou aí pra vocês. Até mais.